Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio da primeira temporada do Papo Sábio. Vocês vão conhecer um pouquinho desse projeto maravilhoso que começou com 3 amigos que nós vamos discutir e hoje vai estar um dos amigos aqui no nosso Papo Sábio, né? Mas antes de começar a conversar com um dos nossos personagens, nossas pessoas especiais, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Patrocinador nosso é o Reluz Contábil, mais que uma contabilidade, uma parceria de estratégia de seu negócio. Isso tem que ter estratégia de negócio. Se você não tiver estratégia, o negócio não vai para frente, né? Com 17 anos de experiência, a Reluz oferece contabilidade consultiva, ajudando o empresário com você pagar o menos imposto. Opa, como é que é isso? Menos imposto? Isso é importante, né? Dentro de uma legalidade, lembrando bem, né? Recupera os tributos, conquista mais segurança financeira. Reluz Contar, parceria certa para crescimento da sua empresa. E é verdade, pensar sempre no crescimento. E falando, né, também de outro parceiro apoiador, nós estamos falando do Estúdio Ecos, né, onde você pode criar seu roteiro, sua distribuição, seu podcast. Fala com o Gui, que é nosso diretor, que ele vai poder te dar toda a assessoria, toda a condição de você fazer um podcast com qualidade. Ferramentas mais eficientes para conectar a sua marca. E, falando onde está o Estúdio Ecos, está localizado aqui dentro do quê? Do polo da Unip de Taboão da Serra, que é o polo mais antigo da rede toda, do Brasil todo. Né? Fala com a Maria Eduarda, fala com a Renata do comercial, que elas vão te dar uma assessoria, um apoio. E lembrando, você está vindo para uma grande universidade com tradição, que começou com o João Carlos de Gênio, Dr. Drauzio Varela, lá atrás, em 1963, se eu não estiver enganado. Eu entrei em 85 na casa, tá bom? Agora sim, vamos conhecer nosso primeiro convidado do Papo Sábio, desse projeto maravilhoso. Estou aqui com o Sérgio Campanha. Sérgio, seja bem-vindo, tá? Bem, obrigado. Aliás, o programa é de vocês. Gente, eu estou aqui só tentando ajudar, mas o programa é deles. Não, vocês vão conhecer um dos... Você é o cara da comunicação. É isso. Agradeço a gentileza, né? E antes que a gente falar do projeto maravilhoso, né? Papo Sábio, a vida não une pessoas, une propósitos, é verdade. E eu gosto muito dessa palavra vida. Mas vamos conhecer quem é o Sérgio Campanha. Fala um pouquinho para as pessoas que estão ali, né? Se apresenta, legal, fala um pouquinho. Obrigado. Bom, eu sou Sérgio Campanha, nasci aqui em Taboão da Serra, sou casado, tenho 2 filhos, sou autor desse livro aqui, Enquanto a Vida é Esperança, né? Um livro que traz história de superação de várias pessoas que eu escrevi durante a pandemia. E eu faço trabalho de palestras também, atuo na área financeira e contábil também. E é isso, que estou aqui hoje para apresentar esse projeto aqui, Papo Sábio, que nós começamos aqui, eu e mais 2 amigos, o Lincoln e o Valmir. Hoje vai ser mais aqui a minha apresentação um pouco, e vamos falar aí sobre esperança, sobre muitas coisas aí hoje, nesse dia aí. Gente, tá tão bacana o programa. Olha a sensibilidade desse pessoal. Olha o que eles fizeram aqui, ó. Não sei se está aqui, ó que legal. Caneca aí, ó, personalizada, olha só, todos, né? Bacana isso. É isso aí. Isso mostra o carinho, né? Mas vamos conhecer o Sérgio lá atrás, na infância. O Sérgio era de estudar, era muito bagunceiro, como é que é essa história? Eu acho que era mais preguiçoso, sabe? Você era preguiçoso, Sérgio? Eu era um pouco mais preguiçoso. Tô até aqui me posicionando para ouvir essa daí, você era preguiçoso. Não sei, até um determinado momento, eu era assim, o cara mais preguiçoso, eu fui à escola, fazia mais o básico, né? E depois eu comecei assim, vamos dizer assim, ter um pouquinho mais de ambição na vida, né? E aí eu comecei a me dedicar mais aos estudos. Mas eu nunca fui muito CDF, não. Assim, eu sempre estudei só para tirar o suficiente. A média ali. A média. Gente, eu não acredito nisso, não. Engraçado, tá Luiz, aqui assim, eu tenho 2 filhos, né? O Davi e a Maria Clara. E eu acho engraçado que eles são muito estudiosos, né? Principalmente a Maria Clara, né? E assim, aí eu falo assim, eu não sei o que vocês puxaram, porque vocês estudam, eu não era assim. Embora minha esposa seja professora, né, também, ela estuda bastante. Também. Tá no DNA dos filhos, sim, tem o DNA dele aí, sim, não quer isso, não. E fala um negócio, que nem você falou, você é daqui de Taboão da Serra, sua família é daqui de Taboão da Serra, conta um pouquinho, o seu pai, sua mãe, né, como é que foi essa questão? Meu pai e minha mãe são aqui de Taboão da Serra, né, meu pai trabalhou praticamente a vida inteira aqui na Simpal, minha mãe dona de casa, tenho mais 3 irmãos também, 2 irmãs mais velhas, um irmão mais novo,
E tive a infância aqui no Taboão mesmo, né? Praticamente vivi aqui até os 20 e poucos anos, até casar. E meu pai, assim, infância difícil, lá dos anos 80, 90 mesmo, né? Meu pai é pedreiro, então sempre batalhou bastante aí para levar o pão para dentro de casa, né? E aí eu, 14, 15 anos também comecei a trabalhar como office boy, escritório ali de contabilidade, nessa loucura, né? E assim, mas sempre, graças a Deus, tenho uma gratidão muito grande assim, pela minha família, né? Que é o maior bem que nós temos mesmo, né? Então, assim, toda a estrutura que eu tenho hoje como pessoa, como profissional, como pai, vem tudo da minha mãe e do meu pai, né? Então, acho que isso da minha família. Então, quando eu vejo, assim, a minha história, eu olho para trás, eu tenho muito orgulho deles, né? De tudo isso. Isso é tão importante, gente, a gente conhecer um pouquinho quem está aqui sempre com a gente nos programas nossos aqui, né? Agora o Papo Sábio, mais um dos programas dentro do Estúdio Exo. Você falou que seu pai pedreiro e a sua mãe era dona de casa. Dona de casa, trabalhou uma época como casa de família, aquela coisa toda também, né? Trabalhou uma época como enfermeira, mas assim, a maior parte da vida assim foi praticamente cuidando de mim e das minhas irmãs também, né? Assim, sempre dando aquele suporte mesmo. Legal. Um padrão que quase hoje não tem, né? Toda mulher hoje sai para trabalhar, então é bem diferente hoje em dia. Isso hoje realmente mudou, né? Hoje o homem, a mulher sai, né? Então o tempo realmente, a gente é uma coisa que preocupa, né? E me fala um negócio um pouquinho, você falou que sua família, seu pai que é baiano? Meu pai é baiano. Baiano. Fala um pouquinho. Minha mãe também. Sua mãe também é baiana? Ei, gente boa. Meu rei, meu rei. Meu pai e minha mãe, assim, minha mãe praticamente veio para São Paulo, né? Toda a família dela ficou lá na Bahia. Meu pai, ele veio para cá, tem alguns irmãos deles que vieram para cá, alguns já falecidos, mas, assim, ele ficaram os dois aqui. E foi dando certo, foi ficando, né? Como é que é isso? Foi dando certo, foi ficando? Naquela época que falava assim, foi ficando? Não, foi dando certo a vida aqui. Então tá bom. A vida foi dando certo aqui, então eles continuaram, né? Então, trabalhando, foram criando os filhos aqui, comprou terreno aqui no Taboão, construiu e foi seguindo, né? Mas meu pai é lá da Bahia, cidade de Tremendal, minha mãe de Vitória da Conquista. Uma cidade mais conhecida, Vitória da Conquista. E assim, eles vieram para cá nos anos 70, aí, final. Meu pai veio, depois minha mãe veio também. E eles se conheceram aqui em Taboão? Não, se conheceram lá, casaram, eles casaram. Inclusive, essa história tá no meu livro. Opa! Tá bem detalhado, porque eu conto a história deles também, né? Começa com a história deles no livro. E assim, meu pai, ele começou... começaram a namorar lá, depois de algum tempo casaram. E ele veio trabalhar, né? Que o trabalho era muito, muito escasso lá, né, naquela época. Aí ele veio, mas aí... Coisa de, assim, poucos meses, depois minha mãe veio também, mandou dinheiro, aí teve uma das minhas irmãs que minha mãe ficou grávida, e voltou para nascer lá na Bahia, aí depois voltou, mas acabou ficando aqui, né? Mas, assim, tem duas irmãs que nasceram lá, mas praticamente só nasceram, né? E eu nasci aqui já, Taboão da Serra mesmo. Então, você tem quantos irmãos? Tenho 3. 3. Contando com você, 3? 3. Tá. Não, comigo 4. 4 irmãos. Tá, fala o nome dele, já manda aqui um recado aqui, olha pra câmera aqui, ó, já claro. Manda uma mensagem então, aí pra ele. A Dilma, o Jaime e a Selene. Um grande abraço pra eles, amo muito eles, meus irmãos aí. Muito eles moram aqui em Taboão? Todos eles moram aqui, só eu que moro no Embu. Só eu que moro em Embu das Artes agora, né? Isso aí. E aí, eu até tá uma coisa interessante, ela estava perguntando sobre o seu sobrenome, Campanha. Você foi pesquisar alguma coisa, né? Dei uma pesquisada, né? A gente estava conversando. E assim, eu tenho uma intuição, né? Isso é uma intuição que esse nome, assim, veio da minha avó, parte de pai. E assim, a gente tem uma intuição que é uma descendência que ele veio esse nome de alguma família que ela foi morar lá numa fazenda na Bahia, né? Então, assim, porque esse nome ele é de origem espanhola, né? Então, assim... origem espanhola? Só que aí quando você... Assim, meus pais serem negros, então a gente tem uma intuição que tenha sido vindo de escravos, né? A família vem de escravos, mas foi adotado em algum momento ali por uma família espanhola ou alguma coisa nesse sentido e adotou esse sobrenome, né? Então, que a gente não tem uma origem, falar...
é dali, né? Então a gente... Mas é uma intuição mesmo, assim, pela pesquisa, conversando com meus irmãos, né? A gente fazendo as contas. Fazendo contas. Voltando. Nem fala esse negócio de contas. Às vezes eu falo pra minha mãe as contas que ela faz, não bate muitas contas né, quando eu nasci, entendeu? Não sei o que acontece, mas tudo bem. A gente deixa, não entra no detalhe, né? Agora me falam, assim, tudo bem, seus pais veio primeiro seu pai, né? E aí, a história do Sérgio, como é que chama a sua esposa? O nome da sua esposa? Sueli. Sueli, manda um beijão pra Sueli. Beijão, professora Sueli. Professora Sueli é uma das melhores professoras do estado, hein? Nossa, ó, isso é uma propaganda, hein? Ó, olha lá. Inclusive, se alguém quiser contratar lá, dar aula de empreendedorismo, matemática, administração. Aí tá começando a descobrir de onde veio o DNA, já tá começando a aparecer. Exato. Né? E aí, como é que você conheceu ela? A Sueli, nós nos conhecemos trabalhando juntos, né? A gente trabalhava aqui num supermercado, aqui na região, e a gente, na área administrativa, a gente se conheceu trabalhando e nos conectamos aí. Mas o pessoal lá do mercado sabia que vocês estavam namorando? Não, tinha uma desconfiança ali, né? Que não pode, normalmente eles não querem, né? Não, geralmente, né, tinha... Mas aí a gente trabalhou um tempo, depois a gente acabou trabalhando junto em outra empresa também, mas sempre com muita descrição mesmo. Assim, bastante. E quem se apaixonou primeiro, você ou ela? Agora olhe para lente da verdade. Eu me apaixonei primeiro por ela. Gente, olha que homem romântico, olha só. E disse que ele era quietinho na época da escola, hein, meu? Então, inclusive, fizemos 24 anos de casado, dia 22 de setembro agora, final do... Quantos anos? 24 anos de casado. 24 anos de casado. 24 anos de Dois casado. filhos? 2 filhos. Não pode deixar os filhos de fora. Quem fala o nome? Davi e Maria Clara. A idade deles? Maria Clara, 19 anos, e o Davi, 14 anos. Os dois são estudiosos. Então, são estudiosos. Aí conheceram, aí se juntaram, né? As roupinhas, solta daqui, e aí vocês moraram aqui em Taboão, nós moramos aqui um tempo aqui na casa dos meus pais, aí depois a gente comprou um terreno, uma casa, foi construindo uma casa aqui em Taboão da Serra mesmo. Tá. Aí depois de algumas circunstâncias da vida, a gente acabou indo pro Embu das Artes, né? Mas também tem essa história no meu livro, tá? Também conto detalhes. Olha aqui. Só, tem história no livro. Ele tá dando aquela chamadinha assim, gente, ó, meu livro, depois nós vamos falar como é que você faz para adquirir o livro do Sérgio aí, que é importante. E tem alguma promoção aí pra gente fazer alguma coisa aí com o livro? O que você tá pensando? Podemos fazer um sorteio, né? O sorteio! Aí nós vamos pensar como é que vamos fazer isso daí, né? Pensar uma palavra-chave, alguma coisa aí, né? Coloca lá Esperança no YouTube, né? Acho que no YouTube onde vai ser. Depois vai ter o seu QR Code aí, né? Que você vai divulgar, né? Exato, também, né? Para o pessoal. Então, nesse sentido. Sérgio, outra coisa. Vamos falar um pouquinho desse projeto maravilhoso, desses 3 amigos, né? Quando eu vejo um projeto assim de amigos, eu reverto lá para Barretos, que é a história dos 7 amigos que hoje é tão famoso, o rodeio de Barretos, né? Que começou com 7 amigos e hoje o Brasil, o mundo inteiro conhece, vem pessoal dos Estados Unidos para participar do rodeio de Barretos, né? E como é que começou esse projeto de vocês? Sérgio, Lincoln e Valmir. Esse projeto, assim, na verdade, contar um pouquinho da história, como que eu conheci. Vou até tomar uma água aqui, ó, vai lá. Então, assim, o Lincoln, né, foi até uma pessoa que me ajudou bastante quando eu escrevi o livro, né? Eu me inspirei bastante na história dele, né, do livro. Ele faz uma palhinha aqui. O Lincoln tá aqui nos bastidores com a gente aqui, inclusive, acompanhando. Tá a história do Lincoln aqui, do Valmir também, tá? Nesse livro, bem legal. Então, eu conto um pouquinho lá da história da vida deles, né? Tá. Depois, como nós nos conhecemos também. E assim, esse projeto, né, Papo Sábio, na verdade, vem um pouco da nossa amizade, que a gente já tem desde 2019, que nós nos conhecemos, né? O Valmir eu conheci ele nas redes sociais, ele tem lá mais de 70 mil seguidores hoje no LinkedIn. É mesmo? Mais de 70 mil? Mais de 70 mil seguidores. Caramba! Valmir, você não é fraco não, cara. Pô, depois me dá essa fórmula aí que eu quero ver como é que eu faço isso, tá bom? E aí eu fui um desses seguidores dele, né? E a gente foi criando essa amizade, começamos a fazer algumas lives aí no meio do caminho e tal. E aí depois, nesse meio projeto, o Lincoln a gente se conheceu num treinamento, também em 2019. Então foi bem interessante, porque eu formado em contabilidade, o Lincoln também. E aí super interessante que a gente fomos fazer um treinamento
não nos conhecíamos, É. 120 pessoas lá no auditório, sentamos um do lado do outro, 2 contadores. Então, assim, o curso que tinha pessoas de, né, todas as formações e tal. Aham. E aí a gente começou a bater um papo, a gente tava ali buscando autoconhecimento, passando por uma transformação, Tá. né? Então, tudo isso foi bem bacana. E aí a gente se conectou, né? Trocou contato, o curso era 7 dias. 7 dias? 7 dias de treinamento, de segunda... Mas você, 7 dias é algum lugar do interior? Como é que foi? Não, era em São Paulo, aqui no... Ah, então todos os dias ia para Aí, casa, aquela coisa isso, toda. a gente todo dia aí. E aí, assim, a gente fazia as dinâmicas junto com outro pessoal e tal, mas a gente super se conectou, né? As nossas histórias, assim, muito parecido. E aí, depois de algum tempo, o Lincoln passou um ano, mais ou menos, né? A gente conversando, ele tinha acabado de escrever um livro. E aí eu falei assim, poxa, que legal, sempre tive vontade de escrever um livro também. Ele, pô, por que você não escreve agora, né? E aí eu falei, legal. opa! Aí eu comecei a ler o livro dele, né? Super legal, já comecei a comprar, mandava para meus amigos, e assim, já todo, sabe, uma coisa super legal. E no livro dele, ele falava assim, tudo que ele escreveu no livro é o que eu gostaria de falar para as pessoas, no livro dele, né? Então, assim, eu achei super legal. Aí eu falei assim, aí eu mandava os livros de presente e aí nisso eu já comecei a escrever, né? Eu tava passando por um momento assim de superação também, algo assim. E aí eu falei, tava num momento super legal. Eu falei, vou escrever um livro também, começar a entrevistar as pessoas. E foi fluindo o projeto, né? E a gente vem nessa pegada junto aí bastante tempo, fazíamos lives, fizemos algumas palestras juntos também. Tá. E a gente vem nessa divulgação. E aí a gente veio a ideia da gente sair um pouco ali do Instagram, né? E falar assim, vamos trabalhar um podcast, né? Super legal. Então, conversando bastante com o Valmir e tal, e a gente começou a procurar e tal. E aí acabamos parando aqui na Unip, aqui nos Estúdios Ecos, e falando, vamos para cima desse projeto, né? E eu, inclusive, eu tava vendo, esses dias eu conversando que veio eu e meu filho aqui, né? Se você lembra. Verdade, foi muito legal, foi ele e o filho dele. Aí eu comecei a procurar, eu falei, poxa, Davi, quando que foi que a gente foi lá encontrar o Luizinho, né? Isso já tem 5 meses. 5 meses já? 5 meses. Caramba! Que a gente começou a conversar lá, porque nesse período também, né, fizemos outros projetos aí das palestras, tudo, então foi bem legal. Gente, hoje tanto o Sérgio como o Lincoln, o Valmir, hoje eles estão palestrando nas universidades, tá? Isso é legal, né, que reverte a importância, né, da gente valorizar o trabalho do palestrante dentro das universidades, né? Claro, o palestrante ele abre um leque muito grande, né? Mas quando ele vai para dentro de uma universidade, e somente a universidade abre essas portas porque sabe do potencial e o que pode realmente somar, né, de conteúdo para aquele universitário, aquele aluno, né, nesse sentido. E aí, me fala um negócio, e como, hoje, eu tenho muita vontade de escrever um livro, tenho muita vontade, realmente. As pessoas falam assim, tem algumas fases na vida da gente. Plantar uma árvore, eu já plantei uma árvore, tá? Inclusive na Serra da Cantareira, o pau-brasil, uma muda de pau-brasil, e eu tive a oportunidade de levar ele, voltar lá, e tá enorme, tá bonita a árvore, né? Muitos anos eu morei 14 anos na Serra da Cantareira, né? E das coisas que eu sempre penso é escrever um livro. Para quem está ali, como é esse processo? Que dica que você dá, né? Você, mesmo o Lincoln também vai ser uma pessoa que vai poder ajudar muito nessa questão. Por onde começar a escrever um livro? Que dica que você dá? Porque tem que pensar na capa, na introdução, todo o trabalho, produção, escolher uma editora certa, tudo isso. É dessas dicas que é importante. Assim, uma coisa que foi fundamental assim, para esse projeto foi eu fazer um cronograma, né? Então, assim, eu sou um cara muito do planejamento também, né? Então, assim, eu fiz um cronograma, aí coloquei lá uma lista de pessoas e tal, e comecei a fazer, aí eu fiz deixa eu até abrir um parênteses aqui, minha filha me ajudou bastante nesse projeto também. Engraçado, ela na época, ela 17 anos, estava terminando o ensino médio, mas ela gosta muito de ler, essa coisa toda, né? Inclusive a contracapa foi ela que me deu uma ideia aqui muito legal, esse comecinho. Então, mas aí assim, eu fiz um cronograma, fui colocando as pessoas que eu gostaria de colocar nesse projeto, né? Assim, a princípio eu fui listando, aí depois você vai descartando. Algumas pessoas também foram ficando pelo caminho e tal, mas... E aí a dica legal, assim, você fazer um cronograma, né? Do que você quer, mais ou menos colocar os tópicos, né? Do que você quer. No meu caso, como era uma história de superações, aí eu
falei assim, eu vou colocando as histórias, né? Vou escolher as pessoas que acho que tem uma conexão. Mas, assim, uma coisa legal é que todas essas pessoas, elas têm alguma conexão comigo, né? Tá. Então, não foram, vou buscar uma pessoa em tal lugar, não. Sempre tinha uma conexão. E aí a dica, assim, vai fazendo aquele cronograma, coloca um prazo, né? Tá. E vai fazendo. E assim, tanto é que agora eu tô fazendo um segundo livro, eu tô numa luta. Segundo Tô livro numa já? luta aí. Porque nessa época eu escrevi na pandemia. Tá. Então eu tava trabalhando 100% de casa, aquela coisa terminava. E hoje, sim, tá tudo um pouco mais corrido a vida, né? Uhum. Mas eu não desisti. Eu tô com esse projeto aí, tá bem encaminhado, mas não desisti, vai sair esse... E a questão da escolha da editora, a escolha toda... Isso é uma coisa importante também, viu? Assim, eu até, não sei se, eu não acho que eu nem cheguei a comentar isso com o Lincoln, mas assim, na época ele me passou uma editora, eu pesquisei uma outra também, e assim, eu quase caí numa roubada, sabe? Assim, coisa de... Ó, gente, quase isso é importante as isso, ó. pessoas estarem sabendo, Então, porque assim, né, por trás, ó, gente, porque é um livro maravilhoso, mas por trás tem todo um eu vi- projeto, que nem você eu vi falou, alguém né? assim, sabe aquela coisa do preço, cara, não sei o quê, e aí eu vi assim que, sabe quando você quase vai ali fazendo a transferência, alguma coisa dá errado, e eu falei, cara, porque é caro, né, você publicar, fazer um livro, realmente assim, é uma coisa que exige um custo mesmo, né, não só de publicação, mas enfim, para criar mesmo, então e tem todo um trabalho, né, de como você deixar registrado lá isso, né, então é uma coisa bem delicada. E às vezes tem para tudo, né? Tem aproveitadores de tudo quanto é tipo. Isso é verdade. E assim, eu quase caí numa roubada aí com uma pessoa que e depois eu fui pesquisar, eu vi que assim, eram alguém que realmente faziam algumas fraudes mesmo, assim, sabe? Nesse sentido. Então, tem oportunista em tudo quanto é ali. Então, ficar de olho, pesquisar mesmo, né? Então, essa editora é a mesma que que o Lincoln publicou os livros dele também. Então, com bastante segurança mesmo. Né? Tá, pô, já aproveita, então fala qual é o nome da editora direitinho, que é legal. Então, esse daqui da editora Guerra, né? Então, é o Sidney que fez essa revisão, bem legal, então é bem bacana. Então, você vai encontrar o livro em todas as plataformas, na Amazon, em todas as lojas também. Então, você vai encontrar nas editoras e também em todos os sites, Mercado Livre, se pesquisar lá, você vai encontrar. Legal. Outro detalhe que é importante, como é que fica a questão da revisão, a parte de ortografia, revisão geral, e a editora ajuda nessa questão ou não? Então, como é que fica aí? Ajuda, assim. O que acontece, né? A princípio eu fiz, aí a primeira pessoa que fez vamos dizer assim, a leitura inteira foi minha filha. Hoje ela tá fazendo um curso de letras, né? Você vê, então, ó, assim, só que na época ela ainda estava no ensino médio, mas ela já tinha, assim, uma desenvoltura, né? Então foi meio interessante. Então, assim, ela fez a primeira revisão, aí depois que eu mandei para a editora, tudo, interessante, assim, porque eles fazem um trabalho de revisão, mas ele te manda para você fazer uma revisão também. Né? Então, aí tem um programa que você entra, essa frase assim, assado, então dá bastante trabalho. Esse livro, quase 200 folhas aí, Caramba, então assim, meu, bastante gente. coisa para revisar mesmo. E assim, e às vezes você vai, volta, e uma coisa assim, chega uma hora, você tem que fazer um trabalho e falar assim, eu vou publicar, senão você fica no meio do caminho, porque sabe aquela coisa, muitos projetos das pessoas ficam na gaveta, e o livro, assim, tem gente que tem assim, muito conteúdo, muita coisa legal, e você tem que tomar uma decisão para publicar um livro, sabe? Porque é uma coisa, às vezes vai exigir um custo, mas é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu lembro o dia que eu fui buscar os livros, sabe? Na editora, e assim, quando eu peguei, eu fui às lágrimas, porque assim, é uma coisa que você... É como se falar, como se fosse um filho. É um filho. É um filho. Então exatamente. É impressionante. Você pegar aquilo, uma coisa que é como se tivesse uma vida realmente. É impressionante. Então é bem legal. Eu tô vendo aqui que bacana, aqui, ó. Era um domingo à tarde, quando eu saí de casa com aquele sentimento de gratidão a Deus por ter me resgatado daquele deserto e me trazer a vida de volta ao trabalho de uma forma totalmente preparada por Ele. Exatamente. Coisa bonita, hein? Exatamente. Como me explica um pouquinho desse trecho? Então, aqui, na verdade, o que acontece, né? Eu estava passando um período bem difícil, estava na pandemia, e aí eu tinha passado por um burnout, uma coisa toda, né? E aí eu consegui um trabalho remoto, né? Trabalhar 100% de casa.
E assim, foi uma coisa que, digo que me salvou profissionalmente, sabe? A pandemia, né? Me salvou. Então, assim, eu estava muito esgotado com essa coisa de escritório, pressão, meio corporativo. E aí, assim, quando eu fui trabalhar remoto, com todo o tempo ali com a minha família, foi algo muito legal. Então, eu estava com um sentimento de gratidão muito grande, né? De ter conseguido aquele trabalho no meio da pandemia, né? Trabalho super legal. E aí, assim, eu comprei uma cesta básica e fui... Aliás, eu vi aqui, exatamente. Tá Exatamente. bem aqui nessa parte aqui. Isso, aí eu comprei uma cesta básica e aí eu fui entregar para uma pessoa na rua, que a história dele tá aqui também, que é do Gilberto. E aí, assim, dali eu parti para escrever o livro, né? Eu falei assim, daquela coisa da superação mesmo, fui pegando as histórias, essa conexão aí. Você vê, nós estamos no mês de outubro, né? Uhum. E que é o mês mundial da saúde mental, né? Isso tem muito a ver, ele acaba indo para esse lado também da questão da saúde mental. Você entende isso, Sérgio? Tem bastante. Assim, ele não é tecnicamente falando de saúde mental, mas assim, acho que diria o meu capítulo e alguns outros também. Tem uma pessoa aqui que eu falo também sobre o mundo corporativo, né? Ela trabalhou na Europa, vários países, então é bem legal, uma pessoa que eu trabalhei aí. Então, assim, tem várias histórias. Então, fala um pouco dessa questão da saúde mental, né? Não tecnicamente, mas assim, de alguma forma, porque tudo isso daqui, todas essas histórias são histórias de superação. Então, assim, para você superar uma situação, você tem que ter uma saúde mental, né? Você tem que ter, de alguma forma, você tem que buscar automotivação, que é um dos pilares aí da inteligência emocional, né? Então, você tem que ter um motivo para você conseguir superar aquelas situações. E você tem que ter a cabeça boa, né? Então, ninguém consegue superar nada se você está passando um momento difícil. E se você não buscar automotivação, então você não consegue avançar muito, né? Então, nesse livro falo muito disso, né? Dessa questão da automotivação mesmo. Né? E isso, gente, para vocês terem ideia, todo dia de manhã, também costumo soltar sempre alguma mensagem, é nessa linha que o Sérgio trabalha todo dia de manhã. Exatamente. E eu fico contente quando ele inclusive me marca, eu também vou lá e compartilho, porque é conteúdos que realmente mostra que a gente pode contribuir alguma coisa, e às vezes aquela pessoa está precisando ouvir aquilo. E isso é legal, você falou assim, porque às vezes a gente nem... assim, tem dia que você fala, poxa, hoje eu preciso gravar uma mensagem, e você às vezes não consegue encontrar aquela força. Mas nesses dias que parece que a mensagem fica melhor. É impressionante, né? Às vezes você fala, hoje essa mensagem vai bombar, não sei o quê. Mas isso não importa. Se você conseguir atingir 1, 2 pessoas, mas independente disso, assim, é muito importante a gente... Eu falo assim, é muito importante a gente passar força para as pessoas. Se você tem isso dentro de você, é algo que a gente não consegue parar. Então, você não consegue, eu não consigo parar. Então, assim, se acorda, dá uma arrumada ali no cabelo, joga uma água na cara. Eu gravo, a maioria dos vídeos eu gravo no carro mesmo, né? Indo pro trabalho. Então, assim... Caminhando, correndo. Então, assim, alguma coisa assim. E é muito importante, porque, assim, isso me remete muito... Quando eu estava nesse momento difícil, e eu tinha um pastor, né, da uma igreja que eu frequentava, e ele todo dia mandava uma mensagem assim, no WhatsApp, né, uma mensagem escrita. E eu sempre lembro disso, porque, assim, aquelas mensagens, elas me mantinham de pé. Então, assim, quando eu falo, hoje eu não tô afim, mas aí às vezes eu lembro disso, né? Eu lembro disso. E às vezes eu encontro algumas pessoas também, que as pessoas falam, puxa, sua mensagem que tá me ajudando. Tem uma amiga lá do Rio, que a gente acabou virando amigo, né? Virtual, mas a gente é amigo. E ela fala, Sérgio, as suas mensagens que me mantêm de pé, as suas mensagens que, sabe? Então é super legal. Então a gente é algo que, assim, você pode não estar ganhando nada financeiramente com aquilo, mas você tendo esse retorno é o maior retorno que você pode ter, assim, da vida mesmo, né? E eu vou dar um exemplo, para você entender. Eu vou buscar minhas inspirações quando eu estou embaixo do chuveiro. Embaixo do chuveiro? Estou embaixo do chuveiro, lá tem um bloquinho, anoto alguma coisa. É onde eu vou buscar inspiração. Aonde você vai buscar essa inspiração para você estar ali todo dia mandando? Porque assim, que nem você falou, todo dia mandando uma mensagem. Cara, onde você vai buscar assim, isso? Na verdade, eu tenho uma forma, assim... Uma coisa que eu acho muito importante, né? A gente se alimentar espiritualmente. Então, assim... Isso eu acho que é fundamental. Assim, a gente pode estudar, sabe, técnicas de inteligência emocional, pode estudar tudo que for, mas assim, você tem que estar bem espiritualmente. Então, se você está conectado com a vida, conectado com Deus,
tudo isso nos traz uma força que você consegue superar qualquer situação. Claro que a parte técnica é importante, mas assim, o espiritual é muito importante. Então, essa inspiração, na verdade, eu busco onde eu me alimento, né? Então, assim, Tá. tem algumas pessoas que eu sigo, né? Pastores, palestrantes, padres, sabe, assim, independente, mas assim, mais um de cunho espiritual. Tá. Isso me alimenta muito. Então, assim, tanto é que sempre nas minhas mensagens eu sempre vou falar de Deus, do universo, da vida, algumas passagens bíblicas. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito. Então eu me inspiro nisso, né? Eu me inspiro em algumas pessoas, né? Às vezes eu fico ali seguindo algumas pessoas há algum tempo, aí passo a seguir outras, e assim, eu sempre fico ali uma hora, tô trabalhando, coloco o fone no ouvido, vou escutando, e aí eu pego às vezes uma mensagem de uma hora, eu faço ali de 1 minuto, faço um resumo, e que é o que me toca realmente, né? E hoje as pessoas acabam buscando essas mensagens através da inteligência artificial, né? A sua não, Exato. só vem de dentro de você. Não, vem de dentro mesmo. Ou assim, eu me inspiro, às vezes, em algumas coisas que eu leio também, né? Tá. Umas passagens. Acho legal. Dentro do seu livro, claro, todas as histórias são histórias que realmente de superação, histórias que de exemplo. Fala alguma que de repente, não desmerecendo as outras, quero deixar bem Uhum. claro, gente, mas assim, alguma que você falou assim, essa história aqui, para mim, naquele momento, putz, mexeu comigo. Assim, a história que mais me toca nesse livro é a história da Elaine, né? Assim, uma pessoa que eu trabalhei com ela e eu não conhecia nada da história dela, assim, na verdade, né? Então, eu Uhum. tava um dia saindo, assim, da empresa um dia à noite e aí eu vi ela tava saindo também e atravessar uma passarela, que a gente trabalhava ali perto da Castelo Branco e tal. E eu falei, nossa, ela tá atravessando sozinha, né? A passarela e tal. E aí, assim, dei uma carona pra ela, atrapalhei um pouco a vida dela também, naquele dia, mas enfim. Ela entendi que o esposo dela, né, tava viajando, alguma coisa assim, e ele não conseguia pegar lá na empresa. Enfim, aí assim, depois a gente não se falou mais, eu saí da empresa, ela também saiu. E aí eu fui depois, quando eu comecei a escrever o livro, né, veio uma intuição, assim, né? Falei, pô, acho que eu vou conversar com a Elaine, né, ver se um pouquinho da história dela. Mas veio do nada? Não, assim, eu comecei a ver assim, eu tinha Umas postagens? umas postagens, né, sobre marketing digital, algumas coisas, e eu tinha uma intuição boa, assim, dela, né? A gente tinha Aham. participado de algumas reuniões da empresa, algumas coisas, e eu tinha uma intuição, e eu já tinha saído de lá, ela também, e aí, assim, eu comecei a conversar com ela e aí eu pedi eu falei assim, expliquei, né, a história tal Aham. para ela o trabalho que eu tava fazendo Uhum. e ela conversou com o esposo dela tal e a gente topou, né, colocar a história dela no livro. E aí quando ela me mandou assim, me mandou umas 5, 6 folhas já da história dela, né? E Ô, eu 5, 6 folhas? e eu Caramba! comecei a ler assim já, né? Já fui às lágrimas assim de Caramba! uma história Nesse sentido mesmo, nesse você foi. sentido, assim, né? Então, assim, uma coisa muito forte, assim, eu já me conectei bastante. Eu falei, não, tem. E isso foi engraçado porque, assim, né? Na medida que eu ia pegando as histórias, a responsabilidade de fazer o livro ia aumentando, né? Então, assim, poxa, você já se conectou, que é a mesma coisa que está acontecendo com esse segundo livro, né? Então, eu já tenho muitas histórias, assim, que eu já tenho, já, né? E então, assim, e aí veio essa conexão. E aí eu falei, poxa vida, a história de vida linda, né? Assim, mas, no fundo, assim, todos nós temos uma história de vida, assim, muito forte, né? Se você pensar, né? Você também tem uma história aí de vida bonita e tal. E assim, quando a gente vai verificar assim, todos nós, se a gente for para escrever um livro, nós escrevemos, né? Porque é muita coisa que a gente passa, assim, até chegar, de repente, na vida adulta aí. Então, mas tem umas que são algumas histórias mais fortes que outras, né? E quando a gente fala, assim, um pouco dessa coisa de superação, né? De até inteligência emocional, tudo isso, eu vejo muito assim, né? Que muitas pessoas, assim, às vezes, por exemplo, o sonho de algumas pessoas é ganhar uma grana, ficar rico, outras ter um carro, mas às vezes, no caso, por exemplo, nesse caso da Elaine, né, o sonho dela era construir uma família, né, manter a família dela unida, que Que foi um legal. desejo da mãe e tudo. Tá. Então, assim, às vezes, assim, a nossa história de vida, né, de superação, tudo isso, onde nós queremos chegar, às vezes, por exemplo, para mim, a minha família é o meu maior tesouro, né? Então, é uma coisa que eu tenho
um valor que eu não troco por nada. E outras pessoas, às vezes o valor material fala muito mais alto, né? Em alguns sentidos. Então, assim, eu vejo muito isso também hoje na vida, assim, das pessoas, né? Então, ó, você que não teve oportunidade, né? Mais uma vez vamos reforçar, a oportunidade está aí de conhecer esse trabalho do Sérgio Campanha. Sérgio, foi uma pergunta que eu sempre pergunto para as pessoas, e as pessoas têm dificuldade. Vamos ver se você vai ter essa dificuldade ou não. Vamos ver. Manda lá. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Todo mundo isso, né? suspira. Olha que incrível. Eu pergunto isso, alguém já está acostumado, já até sabe do roteiro. Qual é o seu maior sonho? Todos respiram assim, dá uma respirada. Caramba! Será que está difícil? O que é? Qual é o seu maior sonho? O maior sonho... Sabe que outro dia, eu vou contar uma história aqui para você, para responder essa pergunta. Estamos aqui para um bate-papo. Assim, papo sábio. Um papo sábio, né? Outro dia eu tava viajando com a minha família, né? E tem uma coisa na questão de treinamentos que você faz de coach, todas essas formações. A maioria dos livros, você deve ter visto em alguns lugares já assim, né? Para você colocar o seu mural de sonhos. Aquilo que você almeja, né? Então, no meu lá tem um desenho do meu carro, tal, eu fazendo palestras, tudo aquilo, tal, da minha família. E aí um dia eu tava viajando e eu tava com a minha família, né? E aí eu comecei a ler, tava lendo um livro desse daí, né? E eu comecei... Só que eu tava num momento tão feliz ali com a minha família, e aí quando chegou essa parte falando do mural dos sonhos, eu fui às lágrimas. Por quê? Eu descobri que o maior sonho eu já tinha realizado. É mesmo? Que é até a minha família. Então, assim, eu vejo assim que talvez o meu maior sonho eu já realizei. Né? Os outros sonhos acho que são sonhos secundários. São secundários? São sonhos secundários. Então, assim, eu vejo, sabe, de repente ter um carro diferente, viver de palestras, muitas coisas, mas assim, acho que o maior sonho que eu precisava para minha vida ali na infância, aquela coisa tudo, eu já realizei. E aí nesse dia que eu li essa parte do livro, que falava, coloca aí o mural dos seus sonhos, eu fui às lágrimas, porque eu falei assim, poxa, o maior sonho que eu desejava eu já realizei, que era esse daí. Olha só, sabe? E às vezes, porque às vezes você conquista aquele sonho, aquele objetivo, e daqui a pouco tem outros, né? Mas o seu principal era a família. Exatamente. Gente, aqui nós desenvolvemos algumas perguntas, né? E vai muito nessa linha, né? Onde você encontra a sua força para viver? Onde você busca essa energia? Claro, eu sempre penso assim, na energia de Deus, né? Mas aonde você busca isso? Então, essa pergunta bem interessante assim, né? Vem de Deus, claro, né? Da minha família também, essa força. E assim, a gente busca muito dentro de cada um de nós mesmos, né? E esse dia tô até lendo um livro lá que tá bem difícil de terminar. Mas vai no seu tempo, vai no seu tempo. Que ele fala sobre aprender a ser Aprenda a ser otimista, um livro, né? Ele é bastante técnico e tal. E aí, assim, eu acho interessante que ele fala muito sobre algumas pesquisas que eles fizeram lá com o pessoal de uma empresa de seguros e tal. E, assim, ele fala que tem algumas pessoas, elas são mais otimistas que outras. Isso são pesquisas que os caras fizeram e tal. E, assim, eu me encaixo muito nessa questão do otimismo, né? De ser uma pessoa bastante otimista. Claro que às vezes é arriscado a gente ser muito otimista, mas enfim, mas é melhor ser otimista do que pessimista. Então, assim, essa força para viver eu busco muito dentro de mim mesmo, mas eu acho que isso às vezes é um pouco natural, né? Por exemplo, eu vejo muito isso em você, vejo muito isso no Lincoln, no Valmir. A gente tem naturalmente um pouco disso. Então, assim, onde que você busca? Eu busco dentro de mim, mas acho que está muito no nosso DNA, na nossa formação familiar, nas dificuldades que nós passamos. Então, tudo isso é o que nos motiva, o que nos faz estar de pé, faz aqui estar fazendo um podcast, né, compartilhando histórias. Acho que tudo isso vem de dentro de nós. Eu posso falar que um dos seus sonhos você está realizando. Você, o Lincoln, o Valmir, tem
um podcast de vocês, porque, gente, podcast é de vocês, né? Exatamente. É que nem você fala, né? Buscar essa energia, né? Não sei se você vai lembrar o desenho da Hanna-Barbera, que era o leão e a hiena, porque a hiena tem a fama de ser aquela que ri, né? E era aquela assim, vida, né? E tem pessoas assim, né? Que você chega do nada, a pessoa é tão negativa que você... Exatamente. Meu Deus do céu, caramba, cara, tem alguma coisa... Ai, o dia hoje está feio, tá nossa, aqui, eu não sei se é para você, para mim tá horrível. Então, isso é buscar, né? É verdade. Então, a gente precisa... E aí cai na questão da saúde mental, né? E às vezes é uma pessoa que está doente que precisa, né, entender... E assim, às vezes a gente tem que se inspirar muito, assim, em outras pessoas também, né? Assim, eu tenho um exemplo na minha família, uma prima lá da Bahia, a gente fez uma live super legal, assim. Ela é cadeirante, né? Teve poliomielite, acho que é esse o nome, na infância. E hoje ela mora sozinha. Então, assim, é uma pessoa... A mãe dela já morreu, então ela tem só os amigos. E, assim, é uma pessoa que eu, às vezes, quando eu acordo um pouco desanimado, eu já lembro dela. Falo, pô, a pessoa sozinha, cadeira de roda, tem que se virar, fazer tudo. Então, a gente tem que se inspirar em outras pessoas também, sabe? Assim, que... nos trazem força e a gente reclama, né, às vezes de barriga cheia, digamos assim. Né? Eu já tá querendo bastante mensagem no meu celular aqui, o pessoal que me segue, já tem uma pergunta aqui, como é que é? Mandar uma mensagem, o Sérgio, seu xará, inclusive. O que está faltando na humanidade? Boa pergunta, gostei. Seu xará fazendo, fala para o que está faltando na humanidade. O senhor já acabou de mandar uma mensagem aí, ó. Obrigado, legal. Sérgio, por participar, tá aí participando com a gente. Olha o que está faltando na humanidade. Está faltando na humanidade. Assim, essa questão de relacionamento, né? Acho que a gente, primeiro, assim, acho que, como eu falei, né, essa questão da espiritualidade é muito importante na nossa vida, a gente buscar Deus mesmo de alguma forma, né? Então, assim, isso traz bastante paz, assim, para enfrentar os momentos difíceis, né? E assim, quando a gente fala da humanidade, a gente vê muitos problemas nas relações, né? Nos relacionamentos. Então, primeiro, a gente se autoconhecer é muito importante e conhecer o outro também, né? Então, quando a gente passa a conhecer um pouco a nossa esposa, as pessoas com quem nós convivemos, isso ajuda bastante. Mas, assim, de um modo geral, eu acho que na humanidade, falta muito essa conexão com Deus, sabe? Quando a gente encontra isso, traz uma paz que falta nas pessoas mesmo, né? Então eu vejo as pessoas muito perturbadas com notícias, com muitas coisas. Então, assim, eu lembro assim, na pandemia eu parei de ver notícia, né? A pandemia assim, foi terrível mesmo. Foi terrível. Então, assim, e eu vejo assim, né? Quando as pessoas começam a ficar ali muito ligadas na televisão, nas notícias, nas coisas, a política, então tudo isso vai desestabilizando as pessoas, né? Entrando nessa questão da pandemia, Sérgio, você acha que a pandemia mudou as pessoas para o lado positivo ou lado negativo? O que você acha disso? Eu olho assim para trás, parece que não mudou nada. E aí, Lincoln, o que você acha? Também você acha que as pessoas não mudaram, Lincoln? O que você acha? Mudaram tanto para positivo quanto para negativo. E como é que é isso, mudar para positivo e negativo? Me explica essa daí. Nós adiantamos muitas coisas que aconteceriam em 10 anos em 2. Só que, ao mesmo tempo, o medo acompanha as pessoas até hoje. Então, teve o lado positivo da evolução e o lado negativo do medo contínuo, que tem gente que carrega isso até hoje. Olha só, é verdade. Não sei se conseguiu pegar o áudio aí, mas tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Tem outra aqui bacana, interessante. Como você acha que estão as relações humanas hoje em dia? Vai muito mais ou menos na ideia do que o Link falou aí, ó. Tá mais ou menos nessa ideia. O que você acha? Então, as relações, elas estão muito difíceis, né? Assim, às vezes você encosta numa pessoa no metrô, alguma coisa, você já tem que estar, né, atento. Então, assim, as relações, conflito, né? As pessoas tendo muito conflito, né? Às vezes por coisas banais. Então, assim, acho que as relações é algo que a gente tem que trabalhar muito. Assim, eu falo bastante isso nas palestras, né? Sobre um dos pilares aí da nossa inteligência emocional é saber trabalhar as relações, né? Tem até uma frase do Augusto Cury que eu gosto muito, né? Que ele fala assim, né? Ele sempre traz muito essa questão das relações, né? Então, você tá lá com uma pessoa, você fala assim, a pessoa chega estressada, você fala assim, esse problema, a frase que ele fala assim, esse problema não é meu, né? Então, assim, na verdade, esse estresse não é meu. Então, assim, às vezes você absorve um estresse de uma pessoa que
que ela passou por alguma dificuldade em casa ou no trânsito, né? Então, assim, você tem que entender que ali não deixa a pessoa entrar no seu coração. Então, aqui ninguém mexe, né? Então, eu falo muito isso. Então, assim, você tá bem e fica bem, né? Então, assim, às vezes você questionar as pessoas, né? Por que ela tá falando com você daquele jeito, tudo isso. Então, mas, assim, de um modo geral, as relações estão bem difíceis, né? Então, a gente aprender a se relacionar é uma evolução, né? Estamos aí até hoje. Estamos tentando evoluir. Ó, vou contar um segredo para ficar entre nós aqui. Só nós aqui, ninguém tá vendo, tá? Hoje eu tava com a Renata, que é do comercial, indo para fazer um evento nosso aqui, né? E tinha um caminhão na minha frente, e aí às vezes também a gente escuta as mulheres, mas às vezes não dá certo, tá? Professor, sai de trás desse caminhão. Só que eu saí, já tá vindo o cara na contramão. O cara me xingou de tudo que é jeito, mas dá pra ele passar, né? Eu abaixei meu vidro e falei, desculpa, eu estou errado, tal, que tinha um caminhão na minha frente parado, não peço desculpa. Mas o cara tava louco, esperando que eu fosse ser agressivo com ele. Ah, vai você. Né? Então... Mas você quebra a pessoa. Né? Então você quebra a pessoa. Falando das suas palestras que você tem desenvolvido nas universidades, aí por esse Brasil todo aí, o que as pessoas esperam quando vão nas suas palestras? O que elas buscam? Porque quando você vai para uma palestra, você está buscando alguma coisa. Pode me corrigir aí, você, o Lincoln, tá? Eu gosto de desenvolver o Gui. A pessoa busca alguma coisa. Alguma coisa atrai aquela pessoa a ir naquela palestra. O que você acha que as pessoas buscam? Eu acho que as pessoas precisam muito, hoje em dia, a questão de motivação, né? Então, assim, o que eu busco trazer é a motivação através das histórias, através de tudo que eu já passei, dos personagens, das pessoas do meu livro também. Então, eu vejo que as pessoas buscam muito isso, né? Então, assim, eu costumo dizer assim, às vezes aí... digamos assim, uma pessoa como você, como eu, a gente ali tá numa régua ali, uns 7, 8, né? De motivação, né? De não que nós somos melhores. Não sempre, não é todo dia, não. Mas assim, no modo geral, eu vejo as pessoas assim com muita dificuldade mesmo nessa parte da motivação. A gente encontrar motivação mesmo para viver, para fazer as coisas, né? Então eu vejo que as pessoas vão muito na palestra com esse objetivo, né? De se automotivar, de buscar um pouco da inteligência emocional, saber como que eu vou lidar com isso, lidar com as relações. Então, isso é um pouco do que eu passo também, né, nas palestras, sobre como a gente lidar com as pessoas, com os problemas difíceis, como a gente encontrar motivação nos dias difíceis. Então, assim, nem sempre a gente vai estar bem, né? Então, tem dia que você vai acordar, você não tá legal, mas às vezes assim, só que o lance da inteligência emocional é quanto mais rápido, né, você sair dessa questão do medo, da tristeza, né? Você buscar automotivação, isso vai te ajudar bastante. Então, nas palestras, eu vejo que as pessoas vão buscar isso mesmo, e é isso que eu tenho entregado. Né? E uma coisa interessante que você falou, né? Quando a pessoa acorda e não está bem, né? Normalmente o pessoal usa assim, acontecer alguma coisa errada naquele momento de manhã, ele acha que tem que correr tudo errado o resto do dia. E aí eu acho que é um momento que vai muito nessa questão do equilíbrio, né? E que está muito aqui nessa próxima pergunta aqui. Você acha que começou mal o dia tem que ser o resto tudo errado? O que a gente tem que fazer para manter esse equilíbrio? Eu procuro falar, não, começou errado, mas o resto do dia vai ser bom. Assim, eu geralmente já falo da semana, né? Eu falo assim, não, essa semana acordo e já falo, essa semana vai ser uma semana boa. Eu lembro até de uns amigos que eu trabalhava e era super legal. Assim, a gente chegava de manhã, eu falava assim, tinha um amigo meu, chamava Sérgio também, falava assim, Sergião, essa semana vai ser top, você vai ver, sexta-feira, ó, vamos falar, vai ser uma semana de sucesso. E chegava na sexta-feira e falava, e aí, como que foi a semana, né? Ali, foi top mesmo, terminou. Então, assim, mas brincando assim, né? Essa questão, assim, acho que não é porque você tem um momento ruim, né? O momento ruim, ele faz parte, mas assim, é o que eu falo, né? Na inteligência emocional, quanto mais rápido você sair daquele momento difícil, né? Então, a sacada da inteligência emocional é essa, né? Problema todos nós vamos ter, né? Mas quanto mais rápido você sai, melhor, né? Mais rápido você vai sair daquela situação. Então, assim, não porque uma situação esteja ruim no momento que vai estar sempre ruim, né? Como a gente fala, a vida é feita de momentos bons e momentos ruins também, né? A vida é que nem uma montanha russa, né? Tem momento que você tá por cima, por baixo, exatamente. né? Um momento que de repente você tá bem, daqui a pouco vem uma coisa que joga pra lá e você tem que ter...
Olha, estou vendo aqui nosso tempo aqui, ó, quando a conversa é boa, o papo é sábio, né? Vamos fazer a chamar papo sábio, a coisa flui gostosa. Estou vendo aí que, pô, eu queria finalizar uma aqui que eu acho que é importante, não poderia deixar de perguntar para você. Qual a importância do autoconhecimento?